professor vai falar agora sobre a reforma trabalhista, dependência e superexploração do trabalho, né? Um tema bem presente. Então, professor, é contigo. Beleza, obrigado, Oswaldo. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção toda. Pessoal bem atencioso, né, aqui do sindicato, gente. Obrigado a todos vocês. Eu sei que todo mundo aí está envolvido de alguma forma. Está todo mundo envolvido, né? Não só aqui o Oswaldo, o pessoal que recebeu a gente, mas está todo mundo. Muito obrigado, tá? Eu estava falando rapidamente aqui com o Oswaldo, citei isso também de manhã. Quanto tempo eu tenho, Oswaldo? Você tem aí até às 14 horas e 10 minutos. Mas como adiantado da hora, a gente vai aí até às 14h30. 14h30, tá. Bem, eu estava falando com ele a respeito da importância da participação da universidade dentro do movimento sindical. Eu citei isso rapidamente hoje de manhã, eu reforço que eu de certo modo, me coloco à disposição, tá, de vocês, me dirijo aqui publicamente ao sindicato como um todo, né? Não só a diretoria, a presidência, mas eu me dirijo ao sindicato como um todo. Eu coloco à disposição, né, representando aqui a universidade, tá? Embora esteja falando por mim, eu não estou vindo aqui oficialmente representar o TFPR, eu estou falando enquanto servidor público, né? Me coloco à disposição de participar em tarefas que vocês tenham aí na luta sindical da categoria dos metalúrgicos, porque a indústria automotiva e que é enfim, a atividade produtiva na qual vocês estão inseridos, ela foi tema do meu mestrado, do meu doutorado. E, de certo modo, no meu pós-doutorado, que eu terminei agora 4 semanas atrás. Tá? O meu pós-doutorado foi sobre política industrial nos governos do PT, nos 3 mandatos e meio do PT. Né? Então, veja, eu trabalhei com bolsa de estudos, certo? Enquanto eu fui aluno da Unicamp e trabalho agora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu recebo um salário que é bancado por meio de impostos, que a maioria das pessoas que pagam não estão lá dentro, inclusive, da universidade. Isso mudou, né? E vale a pena dizer, porque senão a gente acaba sublinhando um discurso que não é real, né? A classe trabalhadora, a maior parte das pessoas está na universidade pública, se não é elite, não. Teve uma mudança, inclusive, com essas reformas do ingresso no ensino superior público que foram promovidas nos governos do PT. Tá? Teve uma mudança muito drástica e isso mudou o nosso público. Né? Mas, de certo modo, eu não vejo que isso seja tudo, porque isso é o ensino. A universidade ela é feita de ensino, que são os cursos que nós temos lá, de graduação, de pós-graduação. Ela é feita de pesquisa, que é o trabalho que nós desenvolvemos, parte aqui do meu trabalho de pesquisa. Olha, eu apresentei hoje, tem uns livros, tá? Que depois eu vou passar para vocês darem uma folhada, eu vou deixar com o sindicato, tá? Tem os livros que a gente publica, os artigos, os eventos que a gente vai, enfim, produz conhecimento novo. E tem a extensão. O que é a extensão universitária? É a atuação da universidade junto à comunidade mais ampla, para além dos muros acadêmicos. Eu vou dar um exemplo de extensão. O hospital universitário é uma extensão. É uma extensão. Certo? Agora, tem muitas atividades de extensão que não são desenvolvidas, também porque a universidade prioriza muito o ensino e a pesquisa, e cada vez mais a pesquisa, inclusive, aí os professores não têm tempo de ir atrás disso, muitas vezes não consegue alunos, porque você também não vai fazer as coisas sozinho, certo? Você tem que ter braço, tem que ter perna para fazer as coisas. Chegar, prestar um serviço para um sindicato, falar, a gente pode auxiliar vocês nisso aqui. Aí, beleza, eu. Né? Quem são vocês? Eu. Né? Então, também tem essa dificuldade de arregimentar alunos, etc. Né? Mas, veja, a extensão é uma obrigação da universidade. E é uma obrigação que, a meu ver, não vem sendo muito bem cumprida em algumas universidades. Em algumas, sim, outras não. Então, eu entendo como sendo uma tarefa importante,
posso depois vir a conversar com mais calma aqui com o Oswaldo, com o pessoal, a gente, até com o pessoal da Abrast mesmo, né, que pode ser uma entidade que auxilie nesse sentido, eu estaria participando pela Abrast, de alguma forma, a gente se aproximar, porque com certeza, mais do que simplesmente os cursos que vocês podem vir a fazer lá na universidade mesmo, né? E as atividades de pesquisa que resultam do nosso trabalho, que vocês vão ler, vão ter acesso por meio de livros, artigos, muita coisa está na internet. Isso é interessante, é importante para que vocês se informem e se formem, né, para a luta sindical. É interessante, é importante, mas não é suficiente, né? Eu conheço muitos sindicatos que, inclusive, contratam serviços, né, de institutos, de entidades, para cursos de formação política, etc. A universidade pública, federal, estadual, ela pode fazer isso, gente. Pode fazer isso. Talvez o que haja é uma falta de contato mesmo, de comunicação, né, e até de informação de ambas as partes, inclusive da própria universidade, de que isso pode ser realizado. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode deixar aqui, certo, para reflexão. A minha fala aqui hoje, a minha posição aqui à tarde, né, Zoer, não é tanto fazer uma palestra, mais uma palestra, né, vim aqui, seguinte, não, mas vir aqui, de certo modo, promover uma atividade entre vocês. E eu coloco nessa atividade, né, entre outras coisas, eu coloco em reflexão essa questão, né, a necessária aproximação dos movimentos sociais e sindicais, certo, com a universidade pública. E isso não só para os movimentos, para a universidade pública também, porque se um dia forem lá e quiserem privatizar a universidade, tem universidades, como eu estava comentando com ele aqui, a Federal da Fronteira Sul, que foi uma universidade lá dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, sudoeste do Paraná. Ela foi conquistada com base na luta social do campo. Se você for lá hoje dar uma palestra, 70% do auditório é agricultor familiar, cara. Entendeu? Não é estudante de pós-graduação, de mestrado, doutorado. O dia que o Estado for lá falar, nós vamos privatizar isso aqui, vai ter uma guerra lá. Agora alguém chega e fala, vamos privatizar o Cefet, o pessoal fala, privatiza mesmo, né? Por quê? O frentista do posto ali na frente, o cara que faz xerox, o que a universidade serve? Né? Então, para a universidade também é importante essa atuação conjunta, entende, gente? Então, não estou apenas assim dizendo do ponto de vista, olha, é importante para vocês, etc. Não, é importante para nós também. Porque se nós não nos unirmos em prol dos espaços públicos, de solução dos problemas, encaminhamento dos problemas, nós vamos ser dizimados dessa forma, né? Cada um de uma vez, né? Tá? Me permite, professor? Claro. Opa, desculpe, bati aqui. Fui eu que bati aqui. Som. Aproveitando, o professor Geraldo coloca essa questão de parceria, da importância da universidade, né? Nós tivemos na quarta-feira, na quarta-feira nós tivemos uma reunião aqui, a Fernanda está aqui, né, do Hospital Trabalhador, uma das responsáveis por uma área do hospital que trata da questão do saúde do trabalhador, onde, esqueci o nome da doutora Suzete, né? Estive aqui com o Fernando, e também a reunião foi pautada por essa questão de fazer parceria, de trocar informação, ou seja, de a gente estar trazendo para dentro do sindicato o professor universitário, né? O médico do trabalho que não conhece como funciona a relação do capital com o trabalho na prática. Inclusive, ao final da fala do professor Geraldo, eu vou abrir um espaço aqui para que a Fernanda fale um pouquinho sobre o Departamento de Saúde do Trabalhador dentro do Hospital do Trabalhador, né? Então, acho importante, o Celeste está aqui, né, também conosco. Eu acho que nós temos que pensar mais macro. Nesse momento é um momento de transição, um momento que nós estamos vendo, sabe? Eu estava vindo agora para cá de volta, eu vi uma notícia que na França, por conta da reforma trabalhista do presidente Macri, os universitários tomaram a principal universidade francesa, está tomada hoje, a Torre Eiffel está parada, todos os trabalhadores franceses estão parados, um solidário ao outro. Ou seja, eu acho que nós precisamos criar uma consciência nesse país.
Nós estamos num ano que temos logo aí uma eleição, nós temos que ter uma consciência de classe e começar a defender os nossos direitos. Então, professora, eu acho que essa disposição sua, ela é bem-vinda, nós temos que fazer esse debate, nosso secretário-geral está aqui, o Jamil, nós temos alguns diretores do sindicato, né? O pessoal que está aqui, que não é SPeiro, são todos diretores sindicais de base, sabe da dura realidade da luta, e nós precisamos, sim, de mais gente para somar nessa luta. E gente que possa também nos apontar caminhos. Então, fique à vontade, então, na tua apresentação, e aí, ao final, a gente conversa mais um pouco. Tá, joia. O que eu proponho a gente refletir aqui, pessoal, a respeito da reforma trabalhista, um pouco na linha daquilo que eu trouxe de manhã, é buscar enxergar as motivações que estão por trás disso, né? A reforma, ela está aí, né? Ela já foi realizada na sua grande parte com a terceirização, né, que foi aprovada em seus amplos aspectos, com a própria reforma trabalhista, aí, com as medidas provisórias e lei que já apresentaram aí de 2017, e agora em curso já a reforma da Previdência. Isso tudo é um pacote só, né? É um pacotão. E o que está por trás disso? Muitas vezes, quando a gente analisa o processo de mudança, né, no mundo do trabalho, tendemos a ver essa reforma como sendo algo do próprio capital como um todo, né? E isso é verdade. O sistema capitalista, ele é feito ele se baseia, né, na extração de mais valor no processo de trabalho. Ainda que o capital possa acumular valor na esfera da circulação, ou seja, né, na transformação de mercadoria em dinheiro, de dinheiro em mercadoria, né, que o Marx diz lá no Capital MDM, né, é o ciclo MDM, né, o capital também precisa extrair valor na esfera da produção, não só na esfera da circulação, no comércio de produtos e serviços prontos. O capital precisa extrair valor na produção de serviços e produtos, lá onde a coisa é realizada, onde vocês estão trabalhando, onde eu estou trabalhando, embora eu trabalhe numa instituição pública, né? Em tese eu não gero mais-valia no meu trabalho, mas se eu estivesse dando aula numa instituição privada, um Positivo, uma PUC, eu estaria gerando mais valor, né? Em que pese o meu trabalho, em claro, ser muito próximo de um trabalho do professor da PUC, da Positivo. O processo de trabalho é muito parecido, né? Mas não há uma venda do meu trabalho, do resultado do meu trabalho como mercadoria pelo Estado. No caso de vocês, quando trabalham numa montadora, há uma venda do produto do trabalho de vocês como uma mercadoria, um automóvel, por exemplo, né? Então, pode continuar? Sim. Sim. Então, eu achei que você ia fazer uma pergunta. Mas, veja bem, então, quando a gente observa conforme anda a legislação trabalhista, acompanhando as necessidades desse processo de extração de valor, obviamente que o primeiro apanhado, o primeiro lançamento de olhar que você faz para a realidade, você fala, a necessidade do próprio capitalismo subsistir, se reproduzir enquanto tal. Isso é muito importante porque, evidentemente, como classe trabalhadora, a gente tem que se pensar globalmente também, né? Não tem diferença entre você trabalhando na Renault aqui e um francês, lá numa planta da Renault na França. Você trabalhando na Volkswagen aqui, uma outra pessoa em São Paulo, ou mesmo lá em Wolfsburg, e por aí vai. Existe uma luta, o capital é global, certo? Por essência. Evidentemente, estão nos textos lá do século XIX ainda, né? Do próprio Marx e de outros autores, o capital também globaliza a exploração do trabalho e com isso cria uma classe global de pessoas que vão se defrontar contra esse sistema, que é a classe trabalhadora, certo? Agora, existem especificidades, certo? Existem especificidades do capital em cada região do globo. Então, é interessante que se você entrar numa literatura que é produzida dentro do campo da esquerda, você vai ver que tem muitos estudos tentando mostrar qual é a particularidade, sabe, do capitalismo, por exemplo, num país como o Brasil, num país periférico. Vocês já devem ter ouvido falar a palavra dependência, né?
capitalismo dependente, a dependência. Não, tem muita coisa escrita sobre isso. E eu acredito que um dos desafios, né, da sociologia do trabalho, da economia do trabalho, de quem estuda trabalho, da medicina do trabalho, etc. Um dos desafios é você tentar apreender essas características particulares do capitalismo em cada país, de modo a poder avançar na luta contra esse sistema. Certo? Porque esse sistema se reproduz globalmente, mas com diferenças entre cada região. Não é igual. Da mesma forma que a luta, certo, contra esse sistema também terá que partir de uma generalidade, de uma universalidade, porém de particularidades locais, certo? Existe um autor brasileiro, inclusive, que foi expulso depois do golpe de 64 no Brasil, e ele produziu a quase totalidade da sua obra no exterior, porque ele foi trabalhar como professor convidado na Universidade Nacional Autônoma do México, certo? A UNAM, e lá ele ficou até os anos 90. Voltou para o Brasil, ficou alguns anos aqui e morreu. O nome dele é Rui Mauro Marini. Rui Mauro Marini. Eu solicito que vocês anotem esse nome e depois procurem com calma aí pelo celular ou no computador em casa. Quem é esta pessoa? Rui com Y. Mauro Marini. I, tá? É um autor que vem sendo retomado aqui pela sociologia, pela historiografia de uns 10 anos para cá e vem sendo cada vez mais traduzido. E ele, isso não é apenas a minha opinião, é uma opinião geral, é um dos principais desenvolvedores da teoria marxista da dependência, ou seja, os estudos sobre a dependência dentro do capitalismo numa vertente marxista. Porque os estudos da dependência, tradicionalmente, eles foram desenvolvidos numa vertente teórica liberal. Certo? O Marini e outros autores, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra também, né, é uma autora muito importante, eles desenvolveram, com base nas categorias desenvolvidas lá, construídas por Marx e Engels. Certo? E uma coisa fundamental, eu vou fazer uma passagem por cima, panorâmica, sobre essa teoria dele, tá? Da teoria marxista da dependência, e depois desembocar na reforma trabalhista para ver alguns pontos de conexão. A primeira coisa que é interessante a gente prestar atenção é que o Brasil faz parte de uma divisão internacional do trabalho. Certo? O Brasil e a América Latina como um todo, eles surgem como região, eles já existiam, evidentemente, vocês sabem disso, mas eles surgem como uma região de exploração à medida em que avança o sistema de navegação de exploração comercial em nível mundial, certo? No final da Idade Média. E eles foram regiões, certo? Importantíssimas para sucção de recursos naturais, de modo a alavancar o processo de constituição do capitalismo nos países centrais. Leia-se lá, Inglaterra, por exemplo. Se você olhar na história, a Inglaterra não teria desenvolvido a sua revolução industrial se não fossem as regiões, entre as quais, por exemplo, o Brasil, mas não somente, que lhes forneceram matérias-primas. Matérias-primas que formaram bens de capital, insumos produtivos para esse desenvolvimento da região lá, dessa industrialização. Quer dizer, você tem a constituição de países no centro que são pioneiramente industrializados e países que forçosamente, certo, foram constituídos em celeiros, fornecedores de matérias-primas e insumos para esse tipo de economia. Isso cravou uma diferença, uma desigualdade de acesso, certo? Inclusive a própria tecnologia em nível internacional, que tem consequências até hoje. E quando a gente fala na divisão internacional do trabalho, dá a impressão que, não, bom, então vamos solucionar isso daí, vamos promover a equidade, né? Como mostrou o René. Se você promover uma equidade no plano da divisão internacional do trabalho, você não tem capitalismo. Essa especialização produtiva em que cada nação, cada território, região fornece um tipo, se especializa em determinado tipo de produção, certo? Ela é base da própria reprodução global desse sistema. Tá? O Marini vai dizer,
Aqui na América Latina como um todo, nós temos um capitalismo sui generis. O que é sui generis? Né? Único. Né? Único. Uma das coisas que nós temos aqui, em que inclusive a economia liberal detectou, por meio dos estudos da CEPAL, é uma crônica deterioração dos índices de relações de troca. O que quer dizer isso? Deterioração dos índices de relações de troca. Ao longo do tempo, os produtos que a América Latina produz e exporta para o mercado mundial têm os seus preços em queda. E numa queda muito maior do que a sua capacidade de aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, nós temos os preços das nossas mercadorias forçados para baixo pelos principais consumidores delas. Quem? Os países industrializados. E não conseguimos acompanhar essa redução de preços com o aumento da produtividade. Por quê? Porque a tecnologia, quem desenvolve? Os países industrializados. Com isso você tem, né, diz lá o Marini, uma transferência de valor. Conforme as nossas mercadorias caem o preço, certo? Sempre aceleradamente em relação aos preços dos produtos industriais que nós consumimos também, certo? E a nossa produtividade não acompanha a produtividade dos países centrais, que são pioneiramente industrializados. O que nós temos é uma transferência de valor o tempo todo. De lucros, inclusive. De lucros. O empresariado nacional na região, ele não consegue taxas de lucros que sejam equivalentes aos capitais investidos nos grandes centros. Portanto, é um capital capenga, é um capital que se desenvolve com muita dificuldade. Isso não só o Marini fala, se vocês pegarem na história da sociologia, da própria historiografia no Brasil, está lá o Florestan Fernandes, um monte de gente está estudando isso. Né? A formação da burguesia nacional. Nós temos uma burguesia nacional? Nós temos uma burguesia industrial que luta por autonomia do país? Né? Isso é uma questão que está presente aí na sociologia e na história, né, há muito tempo. Né? Então, junto com essa deterioração dos preços das mercadorias e a transferência de valor, o que o Marini vai desenvolver nas teses dele? Buscando contrabalançar, certo? Compensar essa transferência de valor, os capitais investidos na América Latina, eles vão fazer o quê? Eles vão ampliar as formas de extração de valor nessa região. Ou seja, essa lucratividade que é menor, esse escoamento de valores para fora, acaba sendo compensado por esses capitais com base numa maior exploração do trabalhador. Não é à toa que, se você pegar nessa região, nós temos em vários setores econômicos, não só na indústria automotiva, salários que são tão baixos quanto outras regiões no mundo que exercem o mesmo papel, inclusive. E não é à toa que para essas regiões se transplanta, inclusive desde os anos 50, parcelas da produção industrial com maquinaria obsoleta que não interessa mais a essas regiões centrais. Não é à toa que nós estamos nos transformando em oficina do mundo. Não é? Nós, a China, enfim, outras regiões, não é? O que move esse interesse para deslocamento dessas plantas, né? O que ele vai chamar a superexploração do trabalho. O que é a superexploração do trabalho? A superexploração do trabalho para Rui Mauro Marini não é uma palavra, não é um predicado, certo? É uma categoria científica. Não é assim, olha, nós temos um trabalho super explorado porque, olha, os trabalhadores sofrem muito, né? Ele é trabalhador, sofrem muito. Não. Marini parte de um conceito marxiano, está lá no Capital, em Marx. A exploração do trabalho, ela é feita mediante determinadas condições, que eu não vou entrar aqui porque não é o caso, certo? A produção da mais-valia. Tá? A superexploração é uma exploração no trabalho também. Só que ela vai além. Como se dá a superexploração no trabalho na América Latina? Primeiro, é crônico na região a extensão de jornadas de trabalho.
jornadas longas, processos inclusive legais, como esses que nós temos vivido agora da reforma trabalhista, que busca expandir ou flexibilizar a jornada de trabalho. A intensificação do trabalho, junto com a expansão ou flexibilização da jornada, certo? Redução de tempos, de intervalos, aumento da jornada mesmo, né? Na sua duração por um dia, certo? Você tem a intensificação do trabalho. O que é intensificação? Você fazer mais no mesmo tempo, sem o uso de uma tecnologia compatível. Porque uma coisa é você aumentar a produtividade do trabalho. Você permitir com que se produza mais mercadorias com o mesmo desgaste físico do trabalhador e da trabalhadora, certo? Ou com o mesmo número de trabalhadores lá envolvidos na produção. A outra coisa é você aumentar a produção de mercadorias com o mesmo número de pessoas envolvidas e com a mesma tecnologia. Você tem uma intensificação, você tem um consumo maior da sua força de trabalho naqueles tempos em que você está operando. Tá? Conjuntamente, a extensão da jornada e a intensificação do trabalho no processo, dentro da jornada, você tem o quê? Como crônico dessas regiões? Baixos salários. Aí é que está a questão. O salário não é só um elemento político, econômico da relação capitalista. Né? Então, os trabalhadores mais fortes, as categorias mais organizadas têm melhores salários. As que estão posicionadas em atividades produtivas cruciais têm melhores salários do que outras, etc. Mas isso é uma parte da coisa. O salário é a reprodução da força de trabalho, gente. O salário é aquilo que te mantém de pé, alimentado, descansado, e não por um dia da sua vida, e não por uma semana, e não por 4 semanas, e não, nem por 10 anos, por no mínimo 30 anos. Porque se você supõe que um sujeito começa a trabalhar com 20 anos de idade, supõe 18, 20 anos, pelo menos ele tem que estar em condições plenas de saúde de trabalhar até os 50 anos, pelo menos. Será que uma relação salarial, um salário garante isso? Quando a gente entende a relação salarial, não é simplesmente a reprodução da força de trabalho por um dia. Quando você tem um salário baixo, ele pode reproduzir a sua força de trabalho por um dia, por 2, por uma semana, um mês. Só que... Tá? Por isso também é crônico nesses países a alta rotatividade do trabalho. Certo? Então, o Marini está dizendo o que existe na combinação entre extensão da jornada, intensificação e baixa remuneração é um desgaste prematuro da força de trabalho na América Latina. Um desgaste prematuro. Uma descartabilidade que se encaixou muito bem, certo? Nesses países, inclusive pelo passado colonial, em que você teve ali uma afluência ao mercado de trabalho de pessoas que eram escravas, junto com colonos que vieram de outros países, inclusive vieram da Europa, porque lá graçava o desemprego, sobretudo o desemprego no campo, decorrente da aplicação de novas técnicas do avanço do capitalismo lá no continente europeu. Por isso esses colonos vieram para cá. Certo? Então você teve no começo ali uma superabundância de força de trabalho que possibilitou, e outra, hein, não superabundância, mas uma crônica informalidade nas contratações. Basta ver que a nossa legislação, a consolidação dela é de 43, parece muito tempo, né? Eu digo para vocês, foi ontem. Foi ontem. 80 anos. É a vida de uma pessoa, gente. O nosso sistema trabalhista é muito isso. Eu não acho. Não é? Para ser já destruído, né? E, veja, com base numa repressão, a formação do nosso mercado de trabalho, bem mostrou aqui o Dr. Marcos, acho que os outros palestrantes tocaram nesse assunto também, não vou lembrar agora ponto a ponto, mas tocaram nessa questão de que as mínimas garantias que se tem nessa legislação trabalhista, que hoje, né, está praticamente já desvirtuada, deformada, destruída, que foi a CLT, foi conquistado com base
e muita luta contra a repressão do Estado, contra a repressão desse capital, que é uma repressão desmesuradamente maior do que nos países centrais, gente. Porque aqui precisava se superexplorar a força de trabalho, não simplesmente explorar. Uma das consequências da superexploração da força de trabalho, sabe qual é? Um mercado interno fraco. Você não consegue voltar partes da produção inteiras para o mercado nacional, a não ser que você tropicalize, que você adapte. Então é o país onde surgiu, por exemplo, o carro 1.0. Ah, não, mas tem um problema aí, a crise do petróleo, etc. Não, o problema, antes de mais nada, inclusive, é vender automóveis para as pessoas num país onde você não tem uma estrutura de transporte decente. E vender automóveis a preços altos, com baixa qualidade. Até essa maquinaria que veio aí para a linha de montagem do Golf, do Audi, quem trabalha na Volks deve saber disso. Essa é a última linha de montagem de um carro movido a combustível fóssil. É a linha de montagem da Kombi, gente. É a linha de montagem do Fusca. É a última, assim, ó. Fica com isso aí agora, que agora, com base na amortização desse maquinário que já está pago aqui na Europa, que vocês vão proporcionar para a gente mandando recursos para cá, nós vamos desenvolver o carro híbrido e depois o carro elétrico, que vocês vão ter acesso daqui a 20, 30 anos. Quando a gente estiver desenvolvendo outro aqui, vocês vão ajudar a pagar o nosso projeto aqui na Alemanha. É isso. Não adianta a gente se animar, certo? Muito, né? Porque, na verdade, e não estou dizendo se animar com os carrinhos novos e com a linha de montagem nova, etc. Não, estou dizendo, não adianta se animar com o fato de que existem investimentos externos diretos aqui garantindo empregos e linhas de montagem nova chegando, que nós somos concorrentes do México, etc. Não, o México está na mesma situação, certo? Aliás, vai para o México e você vai descobrir por que não se vende carro novo no México. Porque eles compram lixo que vem dos Estados Unidos. Que se recusa, inclusive por lei nos Estados Unidos, vai para o mercado interno mexicano. Por isso o mercado interno mexicano exporta 80% da produção automotiva. São seus companheiros. Não é? É a mesma categoria, é a mesma indústria. Não é? Então, em que sentido essa reforma trabalhista ela se encaixa? Mais 5 minutinhos aqui? Foi até 12h15, né? Que sentido, gente, essa reforma trabalhista se encaixa? Primeiramente, acho que uma coisa que muita gente comenta, mas eu já percebi pelas falas aí que o pessoal tá escolado sobre isso, né? Que a CLT foi baseada na Carta del Lavoro, né, italiana, uma legislação trabalhista repressiva e etc. Sim, mas não só. Né? A CLT brasileira ela foi inspirada também na Constituição da República de Weimar, que vigorou na Alemanha entre 1918 e 1919, certo? Um período bastante progressista da história da Alemanha. Baseou-se a CLT também em princípios da Organização Internacional do Trabalho, que foi fundada em 1919 e que foi uma das primeiras organizações do mundo que reconhece a assimetria de poder entre empresariado e trabalhador, a OIT, certo? A CLT também foi baseada em elementos corporativistas e do catolicismo social e no poder normativo das cortes trabalhistas australianas. Quer dizer, é falso quando você afirma que a CLT advém de uma cópia de uma legislação trabalhista de um país sob regime fascista. Não foi só isso. Outra coisa que é falsa também, que a CLT foi uma dádiva do governo Getúlio Vargas. Isso é negar, é passar uma borracha em todas as lutas sociais, inclusive a greve geral, que ninguém consegue fazer hoje, com menos, né? Mas ainda com algumas garantias legais, e que no início do século XIX poderia valer simplesmente a sua execução física, certo? É muito fácil passar uma borracha naqueles anos, né? Nas primeiras décadas do século XX, em que esse trabalhador, essa trabalhadora organizados, né, em associações ainda, lutaram para ter, no mínimo, né, direitos
que hoje nós estamos vendo sendo despedaçados, certo? Então, quer dizer, não foi dádiva do Estado. E digo mais, no ponto em que a CLT foi uma dádiva do Estado, certo? Ela foi um movimento do próprio capital, inclusive, visando o processo de industrialização do país. Uma vez que você não conseguiria atrair capital, certo, para o Brasil, se você não tivesse o quê? A tal da segurança jurídica. Como é que você traz uma planta da Alemanha, dos Estados Unidos para cá, certo? Se você não tem um sistema, um arcabouço legal de contratação, de uso e consumo da força de trabalho, quem não vem é o empresário. Quem não vem se não tem esse arcabouço legal, certo? Então, quer dizer, além dela não ter sido inspirada somente, né, ou prioritariamente numa carta fascista e não ter sido dádiva, enquanto ela foi inspirada numa carta fascista e foi dádiva do Estado, foi exatamente para poder permitir o consumo do trabalho livre assalariado no país. Então ela é o mínimo, gente. A CLT sempre foi uma base mínima de negociação, certo? Tanto que, se você analisar bem, os juristas podem dizer isso tranquilamente. A CLT não institui um sistema em que não há negociação coletiva. Quem diz isso está falando uma grande bobagem. A CLT permite a negociação coletiva, permite a formação de acordos coletivos. Ela simplesmente estabelece pisos, bases, para que a coisa não avacalhe mais do que já estava sendo avacalhada. Mais do que já é a própria superexploração do trabalho. É isso que a CLT permite. Né? Permitia, né? Então, e o momento em que ela é reformada? Né? É justamente no momento em que nós temos um processo de desindustrialização no país. Bingo, né? Se você for lá, a Fiesp, Ciesp, a CNI estavam junto com o governo, né? Enquanto o governo pegava recursos do BNDES, despejava de caçamba, né, em cima da atividade produtiva, buscando inclusive transnacionalizar algumas das nossas empresas, estava tudo bem, né? E o comércio externo puxando, produção lá da China, consumo da China puxando, tudo bem. Eis que em 2007 explode uma crise nos Estados Unidos. Uma crise financeira nos Estados Unidos. Não tinha nada a ver com a nossa economia. Depois de 2008, isso mela todo o capitalismo em nível global. Isso rachou, inclusive, a zona do euro. Vocês sabem bem disso. Demorou para chegar aqui as consequências, até porque em 2008, 2009, eles achavam que ia ter uma solução. Eles achavam que depois de enforcar meia dúzia de ovelhas lá de país, Grécia, dizer, vamos enforcar esses caras, vamos salvar todo mundo. Beleza, em 2010, 2011 volta a crescer. Não voltou a crescer. Só a atividade financeira cresce. E o governo que estava já no seu terceiro plano de política industrial, né, teve a PITSE, depois a PDP, né, e depois o Plano Brasil Maior, sem contar o PAC. Sem contar o PAC. Certo? Entrou em crise fiscal, claro. Por quê? Se você olhar lá, cadê a taxa de investimento de empresariado? Com toda a desoneração fiscal. Não cresceu. Cadê a formação bruta de capital fixo? Não cresceu. O governo pegou dinheiro da população, da tributação, jogou na empresa e falou, vamos crescer com a economia, invistam. Não investiram. Não investiram. Teve um crescimento até mais ou menos 2010, 2011, dali para frente. E aí, não à toa, em 2012, né, começam a vir as cartas, né, os estudos do empresariado, pega lá, né, da CNI, 101 propostas para modernização trabalhista, 2012, certo? Agenda Legislativa da Indústria, 2014. Caminhos da Modernização Trabalhista, 2016. Esses 3 documentos da CNI e mais, da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Proposta da Bancada de Empregadores, 2016. Balanço 2016 e Perspectivas 2017. Se você pegar esses 5 documentos, aqui está a alma da reforma trabalhista.
O recado já tinha sido dado em 2012. Não vamos pagar o pato. O significado dessa frase, não vamos pagar o pato, é esse. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar pela falta de crescimento e agora pela ausência de recursos orçamentários para que a gente possa manter as nossas taxas de lucros. Afinal de contas, para onde escoa o valor? Para o exterior, sempre. Remessas de lucros. Commodities, cujos preços são taxados no mercado externo e não aqui. Petróleo é um commodity. Soja é um commodity. Ferro é um commodity. Né? Então, a reforma trabalhista ela vem exatamente no momento de crise do capital produtivo aqui. Justamente de hipertrofia do capital financeiro também, no qual nós, né, a classe trabalhadora, a classe assalariada, vai ser colocada para pagar. Vem no contexto também de reestruturação produtiva, que eu não vou tocar, estava lá de manhã, da flexibilização das plantas, etc., e de queda da taxa de investimento. Veja, a reforma coloca alguns pontos para discussão. Né? Ela diz que engessa negociações. A CLT engessa negociações. Volto a dizer, elas nunca foram proibidas, negociações coletivas. A reforma da CLT diz que a CLT ampliava, né, a insegurança jurídica e o ativismo do judiciário. Você pega os estudos da própria... Você pega os estudos do próprio Conselho Nacional de Justiça. Para 2016, 49,43% das demandas trabalhistas, computada toda a Justiça do Trabalho, ou seja, 50%, certo, das demandas de toda a Justiça do Trabalho, decorriam do não pagamento de verbas rescisórias pelos empregadores, seguidos de pedidos de pagamentos de horas extras prestadas e do reconhecimento de vínculo de emprego em relações burladas. 50% das demandas era isso, ou seja, do não cumprimento da CLT. O que é insegurança jurídica? Na verdade, a CLT ela vem para legalizar aquilo que já não era feito. Essa é a verdade. Né? Uma outra coisa interessante que eu gostaria de colocar aqui, né, que no texto, lá no projeto, no substituto do projeto do Executivo, pelo relator Marinho, né, tá lá, nós temos que dar predominância à autonomia da vontade coletiva. Mas isso é roubar da classe trabalhadora o que ela fez. Aonde está a autonomia da vontade coletiva? Num sistema de leis legal e consolidado que dá um piso para as negociações. É um roubo da fala isso. É uma subtração de sentidos. Certo? A CLT causa informalidade. Certo? Na verdade, não só ela legaliza as fraudes que já são feitas, torna isso legal, certo? Como ela vai ter um impacto, pasmem, na própria Previdência. Não é à toa que a reforma da Previdência é o próximo passo, gente. Com o nível de informalidade nós vamos ter com esta nova legislação trabalhista, não há caixa que aguente dentro do governo para bancar aposentadorias e pensões a longo prazo, evidentemente. Gera desemprego. Bom, quem quiser, eu tenho aqui comigo estudos da OIT. 2 estudos que foram realizados, certo, pela OIT. Vou citar rapidamente aqui. Bom, gente, estou perdido aqui, não vou procurar porque eu estou preocupado com o tempo. 2 estudos que foram realizados, um na década de 90 e outro na década de 2000 pela OIT, entre proteção social do trabalho, legislação e crescimento do emprego. Os dois, em vários países no mundo, os 2 estudos mostraram não somente o desemprego aumentou, onde você teve uma flexibilização trabalhista, não somente aumentou, como não tem significância estatística nenhuma mudar uma coisa e gerar outra. Certo? Como se você flexibilizasse, geraria emprego. Não gera. Não gera. Pelo contrário, onde se estabeleceu, gerou mais desemprego. Né? E uma última coisa, né? Há um descompasso, né? Vai dizer a indústria, os que propugnaram, né, a reforma, há um descompasso entre salário e produtividade.
Gente, primeiramente, o salário não é o principal custo de uma atividade produtiva. Tem outros custos. Certo? Inclusive custos gerados internamente pelos próprios capitais. Custos intracapitais. Uma empresa tem que comprar matéria-prima, insumos, produtos de outras empresas. Certo? Agora, veja, o salário, gente, é extremamente importante para a atividade capitalista. Como eu disse no início, é a partir do salário que você gera o mais valor. Então, por menos que seja, vamos colocar, o salário é 25% do custo de uma empresa metalúrgica hoje. Vou colocar um valor grosseiro. Esses 25% importa muito na atividade. Se não importasse, essas empresas não estavam transferindo plantas de regiões de um país para o outro. Porque não é só a quantidade de salário que está dentro, certo, do capital todo que ela adianta no mercado. Não é só isso. É a quantidade de mercadorias que essas pessoas conseguem pôr em circulação. A quantidade de valor de uso que elas conseguem produzir. Então, o trabalho produtivo, ele é o elemento mais rico, certo, de todo o capital adiantado. O trabalho vivo, o trabalho produtivo qualificado, né, motivado, etc. Bem, e por fim, né, só para encerrar aqui, evidentemente que a própria terceirização e a reforma trabalhista têm como objetivo uma fragmentação do movimento sindical. Né? A terceirização, ainda quando ela era regida pela súmula 331 lá, certo, de 93, ela já tinha impacto na atividade sindical, vocês sabem bem. Certo? Tem muito companheiro hoje que está lá na base da construção civil, porque era uma empresa metalúrgica, um setor que foi terceirizado, né? Setor de manutenção, por exemplo, predial, tudo foi terceirizado. O cara saiu da base de vocês. Puf. E inúmeros casos. Não vou ficar aqui citando, porque vocês sabem melhor do que eu, vocês estão no movimento. Né? Quer dizer, o movimento de vocês enxugou não somente pelo desemprego, da reestruturação produtiva, pela informalidade, mas também pela terceirização. Agora, então, imagina um país, gente, que se permitiu terceirizar atividades fim. É um troço sem cabimento, porque o único argumento plausível da terceirização era a especialização das empresas em atividades nas quais elas pudessem tornar-se produtivas. Ou seja, eu me especializo naquilo que eu faço. Vou dar aula de sociologia, então vou terceirizar aqui um serviço de estatística. Tá? Por favor, chega em alguém lá na universidade e fala, pega essas tabelas, me traduz ela em gráfico. Vou terceirizar um serviço jurídico. Fala, será que eu vou falar bobagem no sindicato amanhã? Estou falando dessa lei aqui. Dá para você verificar isso para mim? Se isso fosse possível fazer, não faço isso, né? Agora, não, eu vou botar alguém para falar por mim hoje aqui. Suponha que eu estivesse recebendo um bônus, alguma coisa por isso, né? Essa pessoa receberia 2/3 para fazer a mesma atividade que eu. Ou menos. Né? Ou menos, né? Então, bom, está mais do que claro que a proposta, né, da terceirização foi uma proposta não somente para arrebentar salário, mas para arrebentar representação. Né? Representação sindical. Bem, é isso. Dados esses pontos, eu acho que a gente pode discutir amplamente, passar para eles, para o público, né, Oswaldo, e a gente bater uma bola aqui, inclusive vocês com vocês mesmos. Eu só vim aqui para provocar, para promover um debate. Certo? Eu não tenho respostas, não tenho encaminhamento, até porque isso jamais deveria partir do indivíduo. Certo? Eu estou aqui para acompanhar a discussão e, de alguma forma, contribuir com ela. Eu agradeço aí a atenção de vocês e espero que a gente tenha uma tarde produtiva aí em cima disso. Tá? Um abraço. Bom, primeiro, professor, quero dizer que o sindicato, depois do fim da contribuição sindical obrigatória, mingou o dinheiro. Então, se tiver que pagar, é complicado. Então, toda a parceria que a gente tem, toda a ajuda que tivermos, será bem-vinda, com certeza. Né? A questão da discussão da terceirização é uma coisa que você coloca aí, que é uma situação
eminente aí, né? E que a gente já está lidando com isso e agora vai ficar mais complicado. Mas eu queria aqui fazer uma observação. Nós estamos com a programação aqui, eu queria conversar, aliás, eu quero propor à minha assessoria, que fez toda essa programação aqui, que eu vou dar uma alteradinha um pouquinho nela aqui, porque eu acho que tem coisa importante, a gente tem que aproveitar o momento. Nós temos coisas muito importantes para a gente debater, para a gente ter informação. E nós estamos aqui, o professor acabou a fala dele, eu acho que a gente... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta ao professor sobre essa fala dele? Então, o Jamil se inscreveu ali, né? Vamos abrir um espaço. Quem mais? Alguém mais? Jamil? Então, Cláudia, Jamil. Oi, obrigado, Cláudia. Professor, concordo plenamente com o que você comentou aqui, e principalmente quando se trata das empresas multinacionais que vêm se instalar aqui na nossa região, e eu até quando eu falo com nossos companheiros, eu falo assim que as empresas não vêm aqui para provocar bondade, para gerar os empregos ou para ser solidária a nossa situação e para melhorar a nossa qualidade de vida. As empresas vêm aqui, se instalam aqui, porque eles entendem que aqui eles podem ter mais lucro do que fosse ficar produzindo lá no país de origem. E aí, quando a gente fala a questão, principalmente a questão de salários, eu falo assim que não é que a questão de pagar menos salários é uma forma de gerar mais lucro, claro, para a matriz, mas tem uma outra coisa, quando se discute assim, ó, a empresa vai sair daqui e vai para uma outra região, o salário pode contar, mas é menos o salário. O que se conta mais é a questão dos tributos, dos incentivos que o poder público dá para essas empresas para estar lá em determinado lugar. Veja bem, nós sabemos que os governos estaduais, na sua grande maioria, após as crises que tivemos aí de 2012 para cá, têm passado passado dificuldades, digamos assim. E o governo aqui do Paraná, o que a gente não sabia, ficamos sabendo aí depois de 20 anos, como é que funciona um pouco essa questão dos acordos que eles fazem, o que a gente não sabia e ficou sabendo, é que o governo, para conceder incentivo para essas empresas, elas instalam aqui e eles concedem dilação de prazo para recolhimento do ICMS, certo? O que a gente não sabia é que isso nem correção tem. É o valor nominal, certo? E que, nós estamos em 2018, 2016, o governo do Estado, por falta de caixa, fez uma proposta para as duas montadoras aqui, de São José dos Pinhais, a Renault e a Volks, aplicando um deságio para elas antecipar o pagamento que ia pagar 5 anos depois, digamos, certo? E a Renault não topou a brincadeira, mas a Volkswagen topou. Pelos nossos cálculos aqui, a Volkswagen devia ter que recolher para o governo do Estado, assim que vencesse o contrato, aproximadamente 2 bilhões de reais. E a Volkswagen fechou um acordo com o governo e recolheu 920 milhões de reais. Ou seja, a fábrica está instalada aqui desde 98, fazem 20 anos. De lá para cá, não recolheu pelo contrato de um governo do Estado, não teve correção nenhuma, e ainda, quando foi pagar, com deságio 50%. E agora, o governo do Estado mudou, dizendo que queria correção através do INPC, e a Volkswagen falou, não, peraí, vocês estão, se for assim, eu não vou fazer os investimentos que eu tinha que fazer aqui. Tanto é que o governo foi, semana passada, lá na fábrica, informando isso, que graças ao acordo fizeram e tal, a Volkswagen vai fazer os investimentos que fazer e tal, que vai gerar emprego e tudo mais. Então, assim, só complementando as informações, o salário, quando as empresas dificultam aí o reajuste salarial, pagar um pouco mais, mas eu entendo que esse ainda não é a principal fonte de ganho das empresas, certo? Ou melhor, a principal redução de custo. A redução de custo mesmo é nos acordos que fazem. Claro que o salário também conta, mas a principal fonte, do nosso ponto de vista, é o que eles nos tiram quando não recolhe o tributo que recolher e para o Estado nos repassar em formas de serviços para a população. Era isso a minha contribuição. Obrigado. Eu não tenho
Não tenho que tirar nem colocar na fala do colega ali, né? São muitos pontos. Inclusive a questão da deslocalização geográfica, das plantas que vieram pós meados da década de 90 para frente, não só aqui em Paraná, Anápolis, em Goiás, Bahia, lá a planta de Camaçari da Ford, todos, no Rio Grande do Sul também, né? Todos esses investimentos da GM, né, em Gravataí, todos esses investimentos, gente, foram feitos com base em acordos assustadores, né, de concessão de terrenos, né, de não recolhimento de impostos, né, ICMS, inclusive também barateamento de energia elétrica e uma série de outras coisas, né, para essas empresas no longo prazo, né. Num período em que, inclusive, ali em 95 para frente, já estava em curso a questão da responsabilidade fiscal dos estados, né? Essa coisa da responsabilidade fiscal vem do governo Fernando Henrique, né? Então, naquele momento, esses acordos foram... Bom, basta pegar ali, né? Não sei se você conhece ali da literatura, da sociologia, o Glauco Arbix, um professor da USP. Glauco Arbix. Esse é um dos caras que estudou esse processo, assim, segundo ele, assim, é exorbitante, para não usar outra palavra, de dilapidação do patrimônio público para atração de capital produtivo. E que agora está dando nisso que você está atualizando aí a gente, né? Não tem nem o complementar, de fato, né? Ok. Então a gente encerra esse painel. Quero agradecer o Geraldo, né,